Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando esse cafezinho Cunhavé nessa manhã tão gostosa, né? Nós estamos tomando aqui um cafezinho, pedindo para o Espírito Santo falar conosco nessa manhã. Tá ventando muito aqui na praia, tá um vento veemente, forte. E é sinal que o Senhor vai falar o nosso coração de uma maneira forte, poderosa. E o café também tá forte hoje. Que delícia esse cafezinho Cunhavé. Café Cunhavé é isso, é você lembrar, parar um minutinho da sua vida, separar umas horas do seu momento devocional, ainda que você já tenha feito de manhã o seu a sós com Deus, mas aqui nesse canal nós estamos aprendendo a estarmos presentes de corpo, alma, de uma forma toda especial e em espírito, com o nosso Criador, com o nosso Deus. Você que deseja ter uma vida mais abundante, mais próspera no sentido de saúde em todas as áreas da sua vida, física, emocional, espiritual, vai te trazer longevidade, vai te trazer saúde em todos os aspectos. Isso é prosperidade. Prosperidade não é aquilo que se prega por aí. Você vai ficar rica, milionária, você vai sair comprando tudo de bom e de melhor que existe na face da terra. Amém. Se Deus assim te permitir, você vai viver aquilo que Deus tem para você. Mas a gente está falando de uma prosperidade mais profunda, mais abundante, mais direcionada à visão que Deus tem para você, né? E hoje a gente vai estar falando sobre isso. A cura emocional, a cura da alma, como a gente tem estudado, né? Deus cura a nossa alma de uma maneira tão linda, tão pronta. E nós já falamos sobre o perdão, que é um mecanismo que o Espírito Santo usa para desatar a nossa vida espiritual, financeira, todas as áreas da nossa vida. Mas o Senhor deseja continuar ministrando cura à nossa alma. Nessa manhã a gente convida o Espírito Santo de Deus, flui em nós. Traz a tua presença, traz a tua revelação, a tua palavra, que seja liberada nessa manhã aos nossos corações, nesse dia tão gostoso. Hoje a gente vai começar o nosso detox, né? Nosso detox profundo, nosso detox da nossa alma, aquele que vai vir lá de dentro. Já estamos iniciando o nosso detox dentro de nós, porque tudo começa dentro de nós. E a gente vai estar meditando, eu convido você a abrir a sua palavra, a Bíblia, né? A palavra de Deus, em Gênesis 37, 39. Nós vamos estar meditando sobre a vida de José. Que palavra poderosa é essa que o Senhor nos traz nessa manhã ao nosso coração e a gente dá liberdade. O Espírito Santo flua através de nós, traz uma compreensão da vida de José, uma aplicabilidade para o nosso dia, para o meu dia, nesse dia tão especial, nesse dia que se inicia hoje, né? Que Deus seja abençoador para te alcançar, abençoador assim como foi para a vida de José. O papel do perdão é muito importante para que a gente possa receber a cura interior. O papel do perdão é fundamental, né, para desatar, né, prisões, cadeias espirituais e emocionais dentro de nós. Estou falando um pouquinho sobre o perdão porque eu já vivi a dimensão do perdão. E já vivi o poder do perdão na minha vida financeira, na minha vida física, na minha vida emocional, e foi uma coisa tremenda. Um dia nós vamos compartilhar a minha experiência, né, de perdão, como desatou a minha vida financeira, e como desatou a minha vida emocional, e como desatou a vida daquela pessoa que eu liberei esse perdão, que foi o meu pai. Mas eu não vou contar essa história, vai ficar por um dia todo especial em que nós falaremos só sobre o perdão, sobre essa cura profunda que o Senhor ministra na nossa vida. E a gente vai falar aqui sobre o papel do perdão, né? Um lindo exemplo de cura. Nós vamos nos fixar hoje, não em mim, mas num homem que viveu uma história no Antigo Testamento chamado José.
Quem já ouviu a história de José? Quem já passou, né, pela televisão, nos filmes gospel ou nas novelas interativas que falaram sobre a vida de José, né? Nós temos alguns canais de televisão que passaram a história de José. E quem já meditou no livro, na palavra, em Gênesis, e sabe da vida de José? Para você não vai ser novidade o que eu vou falar. A linda história de José. Mas a gente vai ver um aspecto que talvez seja novidade para você. Então, fica conosco, compartilha esse café com Yahvé com alguém que você acha que precisa ser curado, como José foi curado, no sofrimento dele. Meu Deus! Você se lembra que ele recebia privilégios e uma atenção toda especial do seu pai Jacó? Ele era tipo um queridinho, né? Eu fico vendo o Jacó, o José, eu falo assim, nossa, aquele dali era um mimado, né? Queridinho. Quem já viveu isso na sua vida? Tem um irmão que é mais queridinho do que você, né? Eu já vivi isso. E aí eu me identifico um pouco com a história de José. Mas a gente pensando aqui, ele tinha, né, um privilégio todo especial para com Jacó. Quando garoto, Deus mostrou a ele um sonho, né, um sonho que algum dia ele seria um grande governante. Olha que coisa linda, né? Quando na nossa história, quando a gente menos espera, Deus usa uma pessoa, Deus usa uma situação, Deus usa uma circunstância, Deus usa um sonho premonitório, Deus usa uma palavra que foi proferida, que você recebeu aquilo, que você agasalhou aquilo, que você vestiu como uma luva dentro de você e você acreditou naquela palavra e você começou a sonhar, desde pequenininha, você começa a sonhar. Você começa a sonhar. E eu que já trabalhei com criança, né? Fui professora infantil, né? E a gente percebe que a fantasia, né? O imaginário, os contos de fada, tudo isso é estruturador da formação, do caráter, daquela criança que vai ser desenvolvida, né? Então, quando a gente começa a estudar também psicologia e em arte-terapia, né, que eu sou arte-terapeuta, a importância do conto de fada, a importância de construções arquetípicas, construções que venham a construir, né, a nossa imaginação, os nossos sonhos, a nossa esperança, e como a gente se identifica quando criança com determinados personagens, né? A gente se identifica porque faz parte da nossa construção. E todo conto, toda história infantil, ela é estruturadora da personalidade de uma criança. Por isso é importante que seus filhos, né, veja filme infantil bom, leia livros estruturadores bons, que tem uma mensagem boa, que leva ele a desenvolver aquela necessidade de buscar aquele objetivo. E assim começou na vida de José. Ele começou a vida, né, com uma referência, com um sonho, né? Mas foi um sonho que Deus colocou. Não foi um sonho que a inteligência artificial tenta colocar na mente e no coração das crianças, né? Através de determinados filmes, através de determinados desenhos. Não é isso, não é isso. É um sonho que parte de Deus, não parte do homem, não parte da manifestação do homem, porque o homem não tem essa capacidade de escrever uma história linda, maravilhosa, como ele escreveu para seu filho, para você, para a sua vida. É Deus que constrói. Nem que ele use uma figura de linguagem, um livro infantil, como o Patinho Feio, né? Quem já leu a história do Patinho Feio? Acho que todos nós já lemos a história do Patinho Feio. Aquele patinho que foi crescido, rejeitado, que se sentia diferente de todos, até ele encontrar, né, a sua essência, perceber que ele não era um patinho, ele era um cisne, né?
Olha que coisa linda. E assim, né? Assim somos nós. No nosso dia a dia, na nossa vida, a gente precisa descobrir a nossa essência. A gente precisa descobrir quem verdadeiramente nós somos em Cristo. Só Cristo pode revelar a sua essência. Quem verdadeiramente você é. A sua essência, a sua pessoa, o seu potencial, que às vezes está camuflado, adormecido, né? Totalmente polido por causa de uma visão distorcida que abafa, uma palavra que sufoca a sua vida, o seu crescimento. Imagina então Deus colocando um sonho no coração de um garoto, que foi José. Deus colocou um sonho que ele seria um governante. Olha que lindo, ele seria um governante. E foi um sonho vivido mesmo, não foi um sonho, foi um sonho espiritual, foi um sonho que Deus revelou para ele o futuro que ele tinha, um futuro glorioso, um futuro que ele seria exaltado na terra, que ele seria engrandecido entre as nações, que ele estaria ocupando um lugar de governo. Que coisa linda! Ele era um garoto, né? Mas com uma atenção especial pelo pai. Deus deu aquele sonho que, conforme a gente vai lendo a história, a gente vai vendo que se tornou verdade. Se tornou verdade, apesar de todo o processo que ele viveu. Processo de quê, Mônica? Um processo de cura interior. Um processo de aperfeiçoamento para que ele estivesse apto a chegar àquele patamar. Um processo em que ele seria forjado, preparado para alcançar aquele propósito, aquele objetivo. Então, no contexto que ele estava, né, junto com vários irmãos, surgiu, né, uma coisa muito peculiar à natureza humana, a inveja, o ciúme, o despeito, né? E isso começou a acontecer na vida de José de tal maneira que fez com que aquele processo que veio sobre a vida dele para destruir, para fazer com que aquela realidade não se tornasse realidade, né? E a gente vê assim as forças, né, espirituais, as forças humanas, a natureza, o inconsciente coletivo, seja lá o que você entender que seja, né? Existe uma força do mal que impede que você ocupe o seu lugar de governo. Mas, interessante, né? Que os irmãos só viveram isso, essa inveja, esse despeito, essa insegurança, porque eles também não viram nele todo o potencial que eles tinham, né? A capacidade que eles também teriam de governar. Eles não conseguiram sonhar, eles não conseguiram vislumbrar uma vida melhor, nem que fosse pelo fluxo do seu irmão, né? Honrando o que Deus separou para que seu irmão fosse, né, o caminho, a direção para que aquilo acontecesse na vida dos irmãos. Foi abençoador, né? E o que eles fizeram? Vamos sufocar, vamos matar o sonho dele, vamos acabar com a vida desse nosso irmão que está se achando o máximo, né? Vamos sufocar. E aí, a esposa do seu patrão, né? Aí o que aconteceu com ele? Ele foi vendido para o Egito, né? Quantas pessoas que têm, né, um potencial para ser governantes, para reinar nessa terra, como Jesus nos convoca, né? Obreiros para reinar, não para ser subjugado, para ser cabeça e não cauda. Meu Deus, que coisa linda. Então, existe, né, essa visão, que esse processo que José passou de ofuscarem
o olhar, a visão, a direção, o projeto de Deus para a vida de José. E aí eles venderam José, né? Quem não conhece a história, ele foi vendido como escravo para o Egito. Mas a perfeição de Deus é uma coisa impressionante. Eu sou fascinada pela história de José, porque eu fico vendo, né, como Deus é capaz de transformar toda maldição em bênção. Como Jesus é capaz de transformar aquela pessoa que está caída, aquela pessoa que está sem direção, sem perspectiva, como ele pode, né, dar um up na vida daquela pessoa e transformar tudo aquilo que ela viveu de ruim, se transformar em coisas boas, né? Capacidade criativa de Deus é excepcional, é brilhante. E o que aconteceu lá? Ele, como escravo vendido no Egito, surgiu a esposa do seu patrão, né? Que veio seduzir ele, que veio fazer com que ele pecasse. E aí veio um pecado sexual, né? Um pecado que aprisiona o ser humano. Aprisiona o ser humano. Pessoas que vivem em pecado sexual, elas estão ligadas, né, na alma com outras pessoas que você não sabe nem quem são, de onde vieram, né? E você está fazendo um pacto direto, né, com essas pessoas sexualmente. E aí essa mulher, ela veio seduzir, ela veio tentar corromper os bons costumes, né? A direção, o projeto de Deus para a vida daquele homem. E em sua ira, né? Porque ele não caiu na tentação, porque ele tinha plena convicção daquilo que ele queria como homem, né? Como visionário, né? Ele simplesmente, em sua ira, ela mentiu sobre a conduta dele, né? Para Potifar, que era seu esposo. Ela simplesmente mentiu. Falou coisas horrorosas para denegrir a imagem de José. É assim que o inimigo faz. Pega um homem de Deus e tenta denegrir a imagem dele perante a sociedade, perante o lugar onde ele mora, perante as situações. Essa pessoa é capaz de mentir para espalhar uma mentira, para denegrir a imagem daquela pessoa. Isso que aconteceu com ele. E ele caiu numa masmorra. Ele foi aprisionado. Mas José, olha que lindo, aquele garoto, ele tinha uma promessa, ele tinha uma liberação espiritual que estava sobre ele, uma liberação de governo, né? De que ele, em qualquer situação que ele estivesse, ele nunca poderia perder a visão que Deus deu para ele. Ele não poderia perder por nada essa visão. Ele tinha que ser fiel àquele que prometeu. E aqui fica uma palavra para a gente, né? Se Deus tem uma promessa para a sua vida, se Deus tem um propósito, se Deus lançou um sonho no teu coração, uma perspectiva, firme-se nessa promessa. Traga à existência as coisas que não existem. Ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as coisas não aconteçam no tempo que você pensa, projete a sua vida, se espelhe na vida de José nessa manhã e acredita que você tem um futuro brilhante. Você pode. E aí ele passou a ser, sabe o quê? Esperança dentro de uma masmorra. Num lugar escuro da prisão, ele se tornou a esperança daqueles que ali estavam. Ele mudou a circunstância daquele calabouço. Ele mudou a circunstância do lugar que ele estava, não importa o lugar que ele estava no momento, mas ele foi luz. Ele já começou a operar com liderança, de governo. É aqui que Deus me colocou como líder? Foi nesse lugar, foi nessa casinha, foi nesse empreguinho, foi nesse lugarzinho que Deus me colocou, é nessa empresa. Estou começando a galgar uma nova visão, uma nova perspectiva. É aqui que Deus me colocou, é aqui que eu vou governar. É aqui que eu vou governar, é aqui que eu vou tornar, né,
a ascensão do projeto de Deus para a minha vida aonde eu estiver. É na sua casa que você está? Você vai governar na sua casa com excelência, com excelência. E tudo começa aonde nós estamos, né? Não importa onde você está, o que importa é a visão que Deus está te dando, que te deu, né? E é lindo isso, né? Porque naquele momento, as escrituras diz que quando botaram ele nos grilhões de ferro, olha que diz, né? Às vezes Deus nos leva para situações em que a gente se vê em grilhões de ferro, Vai em Salmos 105:18 e medite sobre esse salmo. O ferro entrou em sua alma. O ferro entrou em sua alma. O salmista está falando que aqueles grilhões de ferro entraram na sua alma. Aquele lugar que ele estava, o salmista, né, fez com que aquela situação entrasse na sua alma. E assim aconteceu com José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, dito como morto para o pai, porque os irmãos falaram que ele estava morto, destruindo todo o elo emocional, sentimental, de amor, de perspectiva de um projeto que Deus colocou na vida de Jacó para amar aquele filho, né? Foi destruído ali. No natural, ele tinha todos os motivos para ficar irado, amargurado, ressentido, destruído, com autopiedade, desespero. Ele tinha todos os motivos, né? E aí, esses motivos é que eu quero entrar nesse link aqui para você entender que às vezes esses motivos que estão te conduzindo a essa situação que você está se sentindo num calabouço, meu Deus, minha vida não prospera, a minha vida não é abençoada, eu não consigo sair dessa situação, essa circunstância, você está num calabouço. E existem ferrões que estão na sua alma, que estão te aprisionando. E esse ressentimento, esse sentimento de autopiedade, eu vim de uma cidade, de uma família humilde, então é isso que eu tenho que viver. Eu não mereço, realmente. Tem pessoas que merecem alçar voos, né? Eu não mereço. Eu estou desesperada. Mas, olha a visão de José. Ele não pensou assim. Ele usou aquela situação de calabouço, de prisão, de tristeza, de abatimento, que a alma dele poderia entrar. Ele foi nobre, porque ele já tinha um espírito de governança. Ele já tinha um espírito do que Deus iria fazer com ele. E ali, naquele momento, Deus começou a tratar o coração de José, as suas emoções. Provavelmente, quando ele chegou naquele lugar, ele pode ter tido um abatimento da sua alma. Aquele primeiro momento que a gente se depara com uma situação que a gente não deseja viver, é o quê? Meu Deus, olha onde eu estou, onde me colocaram. Olha essa situação. E a nossa alma se abate, porque nós somos humanos. A nossa tristeza inunda o nosso coração. E um sentimento de autopiedade, às vezes, penetra dentro de nós. E aí, se a gente viver o sentimento de autopiedade, de comiseração, meu irmão, você não vai sair de lugar nenhum. Você vai viver o resto da sua vida no calabouço. Meu Deus, Deus está falando com você, que entrou nessa live, que vai entrar nessa live, e que está vivendo um sentimento de autopiedade. Eu estou doente, preciso de alguém que cuide de mim. Eu estou doente, agora eu preciso de amparo, eu não tenho mais condições de me erguer. Eu estou nessa situação, né, nessa circunstância, agora chegou meu fundo do poço. Esse sentimento de autopiedade nada mais é do que
mecanismo de autodestruição, de intoxicação. E por que nós vamos iniciar a nossa desintoxicação, né, nessa manhã com a nossa vida espiritual? Desintoxicando-se da autopiedade, do desespero, da ansiedade, da autodestruição, da comiseração, da amargura, do ressentimento, para que a gente possa receber, né, aquilo que Deus projetou para a nossa vida, para que aquilo seja abundante dentro de nós e capaz de nos libertar dessas cadeias emocionais. Meu Deus, que coisa linda! Depende então de que, Mônica, para que eu saia dessa situação, né? Depende da sua reação, da sua atitude, da sua posição, da sua presença conectada em Deus, né? Ligada em Deus. Depende só de você, depende daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Depende da visão que Deus te deu acerca de você mesmo, né? Ele é luz, ele coloca luz sobre as nossas trevas, ele coloca luz sobre nós, sobre a nossa autoimagem. Ele nos chamou. Então a nossa visão tem que estar dependendo da nossa reação, como José. E como ele reagiu? Vamos ver a história de José, né? José é o homem de Deus. Meu Deus, que história linda! Uma das mais lindas da Bíblia. Se você não conhece a história toda de José, vai lá em Gênesis 37, né? Começa a ler a história de José, começa a aprender com José, começa a meditar. Mônica, eu acho a Bíblia tão difícil, eu acho a Bíblia tão incoerente. Ai, umas palavras difíceis, uma situação difícil, nós não vivemos mais naquela época, não tem sentido? Tem sentido, tem todo sentido. A vida de José, ao que Deus faz com você hoje. Você é um José. Você é um José. Um homem ou uma mulher que Deus levantou para um tempo de governo. Você é um José. E como você vai reagir? Olha a vida dele. Vamos aprender com ele como ele reagiu naquela situação, naquelas circunstâncias em que a alma dele estava ferida, estava dolorida, estava sangrando. Imagina você ser traído pelos seus irmãos, de carne, de sangue, pessoas que você conviveu, pessoas que você amava. Imagina você se separar do seu pai, né, que você amava incondicionalmente, que te amava profundamente. A mãe de José a gente não tem como saber, não temos menção. Mas pelo imaginário a gente acredita que ela não fez parte da história. Talvez ela fosse uma mãe ausente em algum aspecto. Ela não foi uma referência, uma presença aqui nesse contexto. Talvez você viva isso, uma mãe ausente, uma mãe que não fez muita diferença na sua vida. Mas quantas feridas ele tinha, né? Ele era um homem que teve uma visão, ele era perfeito, ele não tinha enfermidade. Não. Imagina as feridas que José nutria, né? As marcas que essa situação causou dentro dele. Eu fico imaginando, meu Deus, um homem que foi traído pelos irmãos, que foi rejeitado, que foi sepultado só porque ele sonhou, porque ele idealizou e Deus deu uma visão para ele. Meu Deus, ele precisava passar por aquilo. Não. Mas como ele transforma essa situação em bênção? Como José reagiu? Como José reagiu? Vamos tomar mais um bolinho de café? Lembrando que café com Yahvé é sua porção diária. É você estar em corpo, alma, forma e espírito. Você está de corpo, você está presente para com Deus. Deus precisa se conectar com você. Deus precisa falar com você. Deus precisa te dar sonhos, como José.
não toma nenhum cafezinho com ele no seu quarto, na sua intimidade. Você não tem tempo, né? Muitas vezes você está tão ocupado que você não tem tempo de falar com o teu Criador, que é aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te projetou desde a eternidade. Você é projeto de Deus. É muito forte isso. Então a gente aprender a tomar um golinho, um café com Yahvé, é você aprender que você precisa estar de corpo, com a sua alma, com sinceridade, com abertura do teu coração, de uma forma toda especial. De uma forma toda especial. Deus vai criar situações, confrontos, palavras, pessoas. Deus vai te levar a se conectar com Ele de alguma forma. E a gente precisa ter sensibilidade, a gente precisa tomar essa porção diária, esse gole, né? Eu quero, Senhor, eu quero intimidade contigo, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz, eu não sou nada se não te ouvir. Tem uma música que fala isso: se eu não te ouvir, eu morro. Eu sucumbo se eu não ouvir a tua voz, Senhor. Eu morro. Meus projetos morrem. Tudo que eu fizer, a tua presença se ausenta de mim. Meu Deus, isso é muito forte. E como ele reagiu? A palavra fala que conhecendo, né? Se a gente, não vou contar aqui a história, mas conhecendo a história de José, ele foi designado para receber uma responsabilidade importante quando ele estava na prisão. Após 13 anos de prisão que José viveu ali naquele lugar, 13 anos de prisão. Olha quanto tempo. Aí você fala, meu Deus, a minha vida, quanto tempo eu estou vivendo isso? Anos passam e eu estou vivendo a mesma história, parece que as coisas não acontecem. Deus forjando o seu caráter, Deus colocando luz nas suas sombras. Meu Deus, olha a sua atitude, olha os seus pensamentos, olha as suas intenções. Meu Deus, Deus colocando luz sobre a sua vida, forjando, né, a sua integridade, o seu caráter, mostrando para você quem verdadeiramente você é, para que você possa se aperfeiçoar, para que você possa se melhorar. Ele era a única pessoa do Egito que Deus capacitou para interpretar um sonho, o sonho de Faraó. Olha só, ninguém foi capaz de interpretar um sonho que Faraó teve. Faraó era um grandão, era o todo-poderoso, ele tinha um sonho. Quem Deus levanta para interpretar aquele sonho? Alguém que está no calabouço, né? Alguém que tinha uma unção especial, uma missão especial para revelar para Faraó o que significava aquele sonho. Consequentemente, ele foi colocado por Faraó numa posição de grande autoridade, né? Aí a gente percebe assim, meu Deus, Faraó era o governador máximo. E eu fico pensando assim, aí Deus vem e traz um homem que veio lá do campo, né? Da malhada, cuidando de ovelhas. E Deus levanta aquele homem para se pôr juntamente, concomitantemente, paralelamente ao maior governador do Egito. Como assim, Mônica? Como Deus fez isso? Como ele teve essa ascensão tão rápido? Se colocou ao nível do faraó do Egito. Foi ele? Foi a capacidade dele? Não, não foi ele. Não foi a capacidade dele. É isso que a gente precisa perceber. Que não importa quem você é hoje,
Deus é que vai te colocar no lugar certo de autoridade. Deus é que vai te levantar, Deus é que vai te erguer, Deus é que vai fazer o impossível, como fez na vida de José. E aí, então, Deus trouxe de volta, depois, né, da história, ele traz de volta seus irmãos, os traidores, né, aqueles que traíram ele. Mas você acha que o coração de José estava perfeito, estava sarado? Estava totalmente sarado? Não. O coração dele continuava ferido, mesmo quando ele foi governante ali, quando ele cumpriu a promessa de Deus para a vida daquele povo, para a vida da família dele. Deus estava tratando o interior, né? O caráter, as cicatrizes que ficaram nesse processo da vida de José. E aí, não importa o que fizeram de você, importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Isso vai fazer todo sentido e diferença na sua vida. O que você vai fazer quando você tiver uma oportunidade de se vingar? Quando você tiver uma oportunidade de mostrar que você é superior? O que você vai fazer? Qual vai ser a sua postura? Ele podia se vingar dos irmãos. Traidores, vocês me fizeram ficar 13 anos dentro de um calabouço, vocês acabaram com a minha vida, com a minha juventude. Imagina um jovem dentro de um calabouço, 13 anos. Imagina. Ele poderia ter se vingado. Família maldita, que morra lá na sua terra, porque aqui no Egito nós vamos passar prosperidade, nós vamos ser prósperos. Poderia ter agido assim, né? Não. Por quê? Porque acima do coração generoso, perdoador de José, estava um homem que tinha uma missão de Deus, que era acima da missão dele. De se tornar um empoderado, um homem de sucesso, um homem governante, tudo aquilo que o ser humano aspira como pessoa. Mas acima disso está a postura de José, de submissão, para que Deus cumpra o propósito dele sobre a vida de José. Que seja o Senhor exaltado e não eu. Que eu seja uma vida que venha a cumprir o teu propósito, não o meu. Eu sei que o Senhor vai me dar todas as ferramentas possíveis e imaginárias, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita para a minha vida. Eu vou ver o meu melhor dessa terra. Né? Ele tinha essa visão, José, e ele comeu o melhor dessa terra. Ele casou, teve filhos, ele teve governo, ele teve liderança, ele teve visão de liderança, ele teve projetos, perspectivas, ele desenvolveu coisas maravilhosas, mas tudo isso era nada diante do projeto de Deus para com aquela nação. É isso que tem que ficar claro na nossa vida. Não importa que Deus vai te exaltar para mostrar para a sua vida, para a sua família, para mostrar para a sociedade, para aqueles que te humilharam. Não é nada disso. Não é nada disso. O que importa é que a visão que Deus tem para você é maior. Não cabe só em você. Cabe na sua cidade. Cabe no seu estado. Cabe no seu país, cabe entre nações. A visão que Deus tem sobre você não se limita a você. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida não se limita a você. Por isso que nessa manhã o Senhor está curando a nossa visão egoísta, efêmera, limitada, imperfeita, superficial, indiferente, né? Ao que Deus tem, ao que Deus é, ao que Ele pode, independente de mim, de você, independente de tudo, Ele pode todas as coisas. A gente concluindo aqui a vida de José, José viu seus irmãos, ele já estava no Egito há cerca de 23 anos. Olha só.
Ele era um rapaz de 17 anos de idade quando tudo se iniciou. Ele era um jovem. E isso é tempo suficiente para nos tornarmos amargurados, né? Ou melhorados. Amargurados ou melhorados. Aquele que começou a boa obra vai concluir na sua vida. Mas eu deixo uma reflexão aqui para você que entrou nessa live, que vai entrar, que vai fazer esse café com Yahvé, que seja uma pessoa, mas que Deus fale para você, como governante que você vai ser. Qual a trajetória que você tem percorrido? Qual é a história? Quando começou o seu percurso, né? Em que você recebeu uma visão, que você recebeu um propósito, que você entendeu um sentido de vida. Esse tempo que você levou te deixou amargurado, né, por tantas coisas que você passou, ou ele tem te tornado melhorado, aperfeiçoado, polido, né? Imagina um diamante todo bruto. E esse processo que você viveu, aquele diamante bruto, nossa, na terra, sujo, cheio de areia. Aí Deus vai e fala, pega você e começa a lapidar. Vamos limpar, vamos lavar primeiro, vamos esfregar, vamos botar essa substância que vai ser maravilhosa, que vai curar, que vai sarar, que vai aperfeiçoar. Vamos agora começar a polir, né? E de repente Deus coloca na mão de um olheiro, de um especialista em diamante, que vai ver a sua potencialidade, que vai ver o teu brilho. E aí é Deus, não é a pessoa não. Pensa você que é a pessoa que está... aquela pessoa, ela é melhor, porque ela capta os diamantes, ela tem uma visão de ourives, né? Ela tem uma visão superficial. Não, nada disso. É Deus que usa ela, né, para que ela seja uma captadora de diamantes, para que ela seja um instrumento de Deus, para o projeto de Deus. Não é para o projeto pessoal dela. Não. É para o projeto de Deus. E a pergunta que fica, então, nessa reflexão: meu processo tem me tornado uma pessoa amargurada, enferma na minha alma, ou meu processo está me transformando numa pessoa melhorada, aperfeiçoada, sarada, curada, liberta nesse caminhar? E é isso que nós estamos meditando nesse mês de setembro, que vai ser abençoador. Por quê? A palavra nos cura. A palavra é uma dinamite e a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre ao que ela se destina. Deixa no teu coração, compartilha essa live com quem você acha realmente que é um diamante. Um diamante, seja bruto, seja mais aperfeiçoado. Compartilhe em particular com essa pessoa, para que ela ouça essa palavra, para que ela espalhe essa palavra para outras pessoas, né? Para que essa palavra possa fazer sentido na vida dela. E se fizer sentido, que Deus abençoe, para que ela se reconecte com o Criador, para que ela ouça a voz do Espírito Santo. Porque sem ouvir a voz, a gente não dá um passo. A gente sucumbe. Sem ouvir a voz de Deus, sem ter intimidade com Deus, a gente perece, né? Não se esqueçam de se hidratar. Vamos nos hidratar, né? Vamos nos hidratar e vamos lembrar que a gente precisa da água da vida, a gente precisa dar água para o nosso corpo. E agora eu vou fazer minhas atividades físicas, porque a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito. E tudo isso tem um sentido, tem um porquê. E você precisa pegar essa visão. Amor próprio, né? Amar o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Amar a nossa alma
como expressão da nossa vida, do nosso fôlego de vida, como expressão de transformação, né, de ressignificação de tudo que veio torto, entorpecido, que foi ressignificado e que teve um outro sentido. E é uma energia, é uma força, é uma vibração, é algo que vai te impulsionar a viver uma vida com Deus. Uma vida diferenciada, uma vida com propósito, com sentido. Né? E a sua vida espiritual é tudo, é tudo. É o início, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, acompanhe esse mês. E se inscreva também no canal que nós temos, né? Para sempre, Mônica Esteves. Forever, Mônica Esteves. Nós vamos estar falando também de uma cura, de algo que você precisa nutrir no teu corpo. E se você quer melhorar o teu corpo, entra nessa visão também. Nós vamos estar experimentando algo novo, né? Para dentro de nós, desintoxicando também o nosso corpo. A cada dia a gente tem que viver isso. Desintoxicação diária. Corpo, alma, espírito. Corpo, alma, espírito. E você vai ver, né, o sobrenatural de Deus. Um beijo no teu coração e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.